O Regimento Perdido, que nenhum país quer assumir em algum lugar nas montanhas geladas dos Alpes, entre 1945 e 1947, existiu uma unidade militar que desafia tudo o que sabemos sobre lealdade nacional, ideologia política e guerra moderna. Uma força multinacional composta por desertores de todos os lados do conflito mais devastador da história humana. Soldados alemães, americanos, soviéticos, britânicos, franceses e italianos que abandonaram seus exércitos para formar algo completamente novo e impossível. Esta é a história do Regimento Fantasma, uma unidade que nenhum governo reconhece oficialmente, nenhum arquivo militar documenta adequadamente e nenhum país quer assumir como parte de sua história. Por duas razões simples. Primeiro, porque foram todos tecnicamente desertores e traidores de suas pátrias. Segundo, porque sua existência prova que mesmo na guerra mais ideologicamente definida da história moderna, alguns homens escolheram a humanidade sobre a bandeira. A história começou no inverno brutal de 1944-1945, quando as forças alemãs estavam em retirada caótica pelos Alpes. Soldados da Wehrmacht, exaustos e desiludidos, começaram a desertar em números crescentes. Mas ao contrário de simplesmente se renderem aos aliados ou voltarem para casa, alguns escolheram um terceiro caminho. Desapareceram nas montanhas. O primeiro núcleo foi formado por cerca de 50 soldados alemães liderados pelo Hauptmann Klaus Richter, um veterano da campanha russa que havia perdido a fé na causa nazista após testemunhar massacres de civis. Richter estabeleceu um acampamento improvisado em uma série de cavernas naturais nos Alpes suíços, próximo à fronteira italiana. O que tornou este grupo único não foi apenas sua deserção, mas sua decisão de aceitar qualquer soldado que chegasse até eles, independentemente de nacionalidade ou lado no conflito. A primeira adição não alemã veio em março de 1945. 3 soldados americanos da 10ª Divisão de Montanha que haviam sido dados como mortos após uma patrulha que deu errado. O Regimento Fantasma operava sob princípios que eram revolucionários para sua época. Primeiro, rejeitavam completamente as ideologias nacionais e políticas que haviam causado a guerra. Segundo, juravam proteger civis refugiados nas montanhas, independentemente de sua origem. Terceiro, mantinham neutralidade absoluta em relação aos exércitos regulares. Não atacariam forças aliadas ou do eixo, a menos que fossem atacados primeiro. Richter, que se tornou o líder não oficial da unidade, estabeleceu um código simples. Wir sind keine Deutschen, keine Amerikaner, keine Russen. Wir sind nur Menschen. Não somos alemães, americanos ou russos. Somos apenas humanos. Esta filosofia atraiu desertores de todos os lados. Em junho de 1945, após o fim oficial da guerra na Europa, o grupo havia crescido para aproximadamente 200 homens. Havia ex-soldados da Wehrmacht e das Waffen-SS alemãs, americanos da 5ª e 10ª Divisões de Montanha, soviéticos de unidades de elite, paraquedistas britânicos, partigiani italianos e até mesmo alguns colaboracionistas franceses da milícia que haviam mudado de lado. A sobrevivência nas montanhas alpinas exigia organização militar eficiente, algo que estes veteranos sabiam fazer bem. O regimento se organizou em pequenos grupos de 15, 20 homens, cada um responsável por uma área específica das montanhas. Desenvolveram um sistema de comunicação usando sinais de espelho e fogueiras que permitia coordenação entre os grupos espalhados por centenas de quilômetros quadrados. A alimentação vinha de 3 fontes: caça, havia muitos cervos e javalis nas montanhas, suprimentos emprestados de depósitos militares abandonados e, surpreendentemente, doações de vilarejos locais.
Muitos camponeses alpinos, cansados da guerra e impressionados com a proteção que o regimento oferecia contra bandidos e soldados dispersos, secretamente apoiavam a unidade com comida e informações. O equipamento era uma mistura eclética de armamentos de todos os exércitos europeus. Rifles alemães, Mauser, eram usados ao lado de M1 Garands americanos e PPSH soviéticos. Esta diversidade de armamentos, longe de ser um problema, tornou-se uma vantagem tática. Eles sempre podiam usar munição capturada ou encontrada, independentemente de sua origem. O Regimento Fantasma não era pacifista. Entre 1945 e 1947, realizaram dezenas de operações, mas sempre seguindo seu código peculiar. Atacavam bandidos que aterrorizavam refugiados, interceptavam grupos de ex-SS que tentavam escapar para a América do Sul e ocasionalmente se envolviam em conflitos com unidades regulares que ameaçavam civis. Uma de suas operações mais documentadas ocorreu no outono de 1945, quando interceptaram um grupo de oficiais SS que transportavam ouro roubado através dos Alpes. O ouro foi distribuído entre famílias de refugiados judeus escondidas nas montanhas. Esta operação particular foi testemunhada por agentes de inteligência britânicos que relataram com espanto ver ex-soldados alemães lutando ao lado de americanos para proteger refugiados judeus. O moral da unidade era mantido por uma combinação única de propósito compartilhado e democracia militar. Decisões importantes eram tomadas por votação entre os líderes de esquadrão e qualquer membro podia deixar a unidade a qualquer momento, embora poucos escolhessem fazê-lo. Para os governos aliados e alemão do pós-guerra, o Regimento Fantasma representava um problema complexo. Tecnicamente, todos eram desertores e poderiam ser processados por traição. Praticamente muitos haviam salvado vidas civis e lutado contra criminosos de guerra. Politicamente, reconhecer sua existência significaria admitir que soldados de todos os lados haviam rejeitado as causas pelas quais seus países lutaram. Os americanos estavam particularmente em conflito. Os soldados americanos no regimento eram oficialmente listados como mortos em ação ou desaparecidos em combate. Reconhecer que estavam vivos significaria admitir deserção em massa. Ao mesmo tempo, relatórios de inteligência mostravam que estes mesmos desertores haviam salvo centenas de civis e capturado criminosos de guerra procurados. A União Soviética foi ainda mais dura. Stalin considerava qualquer soldado soviético que não morresse lutando como traidor por definição. Os desertores soviéticos no regimento sabiam que retornar significaria execução certa ou décadas no Gulag. O Regimento Fantasma não podia durar para sempre. Em 1947, a situação política na Europa estava se estabilizando. E a presença de uma unidade militar não oficial nas montanhas tornou-se inaceitável para os novos governos. Além disso, muitos dos membros originais estavam começando a desejar vidas normais. A dissolução final veio não através de confronto militar, mas de negociações secretas. Representantes suíços, atuando como intermediários neutros, organizaram uma série de encontros entre líderes do regimento e oficiais de inteligência de várias nações. O acordo final foi engenhosamente simples. Os membros do regimento seriam discretamente reintegrados à sociedade civil com novas identidades. Em troca, concordariam em nunca discutir publicamente suas experiências nos Alpes. Os governos envolvidos negariam qualquer conhecimento da unidade e todos os registros seriam classificados indefinidamente. Klaus Richter, o líder alemão original, emigrou para o Canadá sob uma nova identidade e se tornou guia de montanha. Morreu em 1983, sem nunca ter falado publicamente sobre o regimento, embora tenha deixado diários detalhados que foram descobertos apenas nos anos 2000.
Muitos dos ex-membros americanos se estabeleceram na Suíça ou emigraram para a Austrália. Alguns dos soviéticos conseguiram vidas novas na América do Sul. Os italianos, ironicamente, tiveram mais facilidade para se reintegrar, já que a Itália estava passando por uma transformação política completa, que tornava muitas histórias de guerra convenientes de esquecer. A existência do Regimento Fantasma só começou a emergir décadas depois, através de fontes fragmentadas. Diários pessoais descobertos após mortes, confissões em leitos de morte e, ocasionalmente, documentos desclassificados que mencionavam encontros com unidades não identificadas nas montanhas. Uma das evidências mais convincentes veio de arquivos suíços liberados nos anos 1990. Fotografias raras, descobertas em espólios pessoais, mostram soldados usando uniformes misturados, casacos alemães com capacetes americanos, equipamento soviético com insígnias removidas. Uma foto particularmente reveladora, encontrada nos pertences de um ex-membro americano, mostra homens de diferentes nacionalidades compartilhando uma refeição ao redor de uma fogueira, suas armas empilhadas juntas, alemãs, americanas e soviéticas lado a lado. O Regimento Fantasma levanta questões profundas sobre lealdade nacional, dever militar e natureza humana. Estes homens eram heróis por rejeitarem ideologias destrutivas e protegerem civis, ou traidores por abandonarem suas pátrias em momentos críticos. Suas ações sugerem que, mesmo na guerra mais ideologicamente carregada da história moderna, alguns indivíduos puderam transcender as divisões nacionais e políticas. Colocaram a humanidade compartilhada acima da lealdade tribal, uma escolha radical que seus próprios governos consideraram perigosa demais para reconhecer. A recusa dos governos em reconhecer o regimento também revela desconforto com a ideia de que soldados podem legitimamente questionar as causas pelas quais são enviados para lutar. Se o Regimento Fantasma tivesse sido oficialmente reconhecido, poderia ter estabelecido precedente perigoso para futuras guerras. Em nossa era de conflitos globais complexos e identidades nacionais questionadas, a história do Regimento Fantasma ressoa de maneiras inesperadas. Levanta questões sobre quando a lealdade a princípios universais deve superar a lealdade nacional, e se é possível manter integridade moral dentro de estruturas militares convencionais. A unidade também representa uma das primeiras forças verdadeiramente multinacionais da história moderna, não organizadas por tratados ou alianças políticas, mas por convicção moral compartilhada. Em um mundo cada vez mais globalizado, onde problemas transcendem fronteiras nacionais, talvez possamos aprender algo com estes desertores que escolheram a humanidade sobre a pátria. Você ficou impressionado com esta história extraordinária de soldados que escolheram a humanidade acima da ideologia? Esta é apenas uma das muitas histórias censuradas da Segunda Guerra Mundial, que desafiam nossas compreensões convencionais sobre guerra, lealdade e coragem moral. Se você quer descobrir mais segredos históricos como este, que foram deliberadamente enterrados porque não se encaixam nas narrativas oficiais, inscreva-se no canal e ative as notificações. Toda semana revelamos episódios fascinantes que foram escondidos por décadas. Deixe seu comentário. Você considera estes soldados heróis ou traidores? É possível ser leal à humanidade quando isso significa deslealdade à pátria? Que outras histórias censuradas da guerra você gostaria que investigássemos? Compartilhe este vídeo com quem aprecia história complexa e questões morais difíceis. Juntos, estamos descobrindo que a verdade histórica é sempre mais complicada e fascinante do que as versões simplificadas que aprendemos na escola.